Efésios capítulo 2, do verso 1 a 10, diz assim a palavra do Senhor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Deixe sua Bíblia aberta, vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor da glória, bendizemos o Teu santo nome, Senhor. Somos gratos a Ti, Pai, por tão grande oportunidade, Senhor. Estarmos aqui reunidos, Pai, como igreja, para ouvir a Tua palavra, Senhor, para aprender das coisas concernentes ao Santo Evangelho, a salvação gloriosa de Cristo e a Tua graça maravilhosa, Pai. Nesta noite eu rogo a Ti, Senhor, que venha nos abrir a nossa mente, nosso entendimento, para que possamos entender a Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa nos iluminar, Pai, para que possamos compreender as riquezas de Cristo, nosso Senhor. Que nós possamos entender, Pai, a nossa união com Cristo. Que o Senhor venha falar com o Teu povo, Pai, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que necessitamos ouvir nesta noite. Então, Pai, nos abençoa com a Tua palavra. É o que eu peço a Ti, em nome santo de Jesus. Amém e amém. Irmãos, temos aqui diante de nós uma passagem, por muitos cristãos reformados, bastante conhecida. E muitos de nós usamos esta passagem, que é um dos pilares, que foi um dos pilares da fé protestante, da fé reformada, que é um dos pilares da fé reformada, que é sola gratia, somente a graça de Deus. Paulo escreve essa carta por volta dos anos 60 e 62 depois de Cristo. Para entendermos o que Paulo estava querendo ensinar àqueles irmãos, principalmente no capítulo 2, nós precisamos primeiro entender o que ele ensinou no capítulo 1, o que ele estava querendo dizer para aqueles irmãos. Paulo escreve essa carta provavelmente no seu aprisionamento em Roma, durante o ano 60 e 62 depois de Cristo, como falei. No capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, aos Efésios, Paulo mostra as bênçãos da igreja em Cristo Jesus. Paulo, no capítulo 1, ele louva a Deus pelo plano eterno de Deus de nos unir a Cristo. Paulo, no capítulo 1 também, ele ora para que os Efésios, os irmãos, que os Efésios fossem iluminados os olhos do coração, para saberdes qual a riqueza do seu chamamento, a riqueza da glória de sua herança nos santos. Ou seja, então Paulo mostra o nosso chamado, o modo como Deus nos predestinou, nos elegeu em Cristo Jesus, e ora aqueles irmãos para que eles possam entender essas bênçãos a qual eles tinham recebido na pessoa de Cristo Jesus. Ele ora por aqueles irmãos para que eles tenham iluminação, como diz no verso 18, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos.
No capítulo 2, a passagem a qual escolhi para pregar nesta noite, Paulo vai relatar, Paulo vai fazer um contraste, Paulo vai começar a aplicar essas bênçãos que a igreja recebeu, essas bênçãos espirituais nos lugares celestes, a qual nós recebemos em Cristo Jesus. Como ele diz no verso 3 do capítulo 1, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Paulo mostra o nosso chamado, a forma como Deus nos chama, a forma como Deus nos preserva, e a forma como Deus aplica essas bênçãos espirituais a nós, a igreja. E o verso 1 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. No capítulo 2, Paulo mostra a compreensão das bênçãos espirituais dada à igreja. Paulo mostra a nossa total morte espiritual e a maravilhosa graça de Deus que nos ressuscita para uma vida espiritual. Paulo nos mostra mortos em delitos e pecados e depois vivificados em Cristo Jesus. É o que Paulo vai fazer. Esta passagem ela é dividida em duas partes, onde Paulo vai fazer um contraste de quem éramos antes de estar em Cristo. Do verso 1 ao verso 4, Paulo vai mostrar quem éramos antes de estar em Cristo, sem a graça de Deus, sem o favor de Deus, sem o Espírito Santo. E do verso 5 a 10, Paulo vai mostrar como nós somos agora em Cristo Jesus, né? Paulo vai falar a respeito da nossa vivificação em Cristo Jesus, e que a salvação é somente pela graça de Deus. No verso 1, como eu li, a palavra do Senhor diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado. O que significa? O que Paulo estava querendo dizer com isso? Paulo estava querendo dizer que sem a graça de Deus estamos mortos. Paulo não está falando da morte física, e sim da morte espiritual, que é uma morte real e presente nos filhos de Adão. Como eu falei pela manhã, pelo fato de nós sermos descendentes de Adão, pelo fato de Adão ter desobedecido a Deus e de nós herdarmos o seu pecado, de sermos afetados por este pecado, que é o pecado original, que é negado por muitas outras seitas e heresias, nós fomos distanciados da presença de Deus. Nós somos completamente afastados da presença de Deus, que foi o que aconteceu com Adão. Bastou um pecado para ele ser lançado fora do paraíso, do jardim. Então nós, irmãos, também como filhos de Adão, o homem, após pecar contra Deus, após errar o alvo, o homem perdeu a imagem de Deus no sentido restrito da palavra. Adão tinha a imagem e semelhança de Deus. Adão era perfeito diante do Senhor. Ele tinha santidade. Adão podia escolher fazer o bem. Ele tinha um livre-arbítrio para isso. Mas o homem, quando peca, o homem perdeu a imagem de Deus. Ou seja, ele perdeu o verdadeiro conhecimento de Deus, a retidão e a santidade, e além disso tornou-se totalmente depravado, ou seja, depravado em todas as partes do seu ser e inteiramente incapaz de produzir qualquer bem espiritual. Ou seja, eu acho interessante uma frase de João Calvino, que ele afirma dizendo que, de acordo com a constituição da nossa natureza, é mais fácil extrairmos óleo de uma pedra do que praticarmos uma boa obra. Então nós, como filhos da ira, como filhos de Adão, como Paulo diz aos Romanos, no capítulo 5, verso 12, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, a morte espiritual, ela reina em todos os descendentes de Adão, em todos aqueles que não estão em Cristo Jesus. Se você não é convertido, se você não tem a graça de Deus, o que permanece, o que impera em você é esta natureza, naqueles que não têm a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Porque o pecado, irmãos, ele afetou a raça humana não só de forma restrita, de forma particular, mas de forma universal. É o que Paulo mostra nos primeiros capítulos de Romanos, onde ele relata ali no capítulo 1, a partir do verso 18, dizendo que éramos por natureza filhos da ira, dizendo que nós odiamos a verdade e amamos a mentira. Esta é a nossa natureza diante do Senhor agora. Esta é a natureza daqueles que não têm a Cristo, que não têm a graça de Deus. E Paulo diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Estávamos mortos, literalmente mortos. A noção aqui do texto do grego, desta carta, da palavra morto, significa cadáver. Dá a entender que é um cadáver, alguém que não tem a situação de alguém morto, de alguém estirado num caixão, que não pode escolher, que não pode sentir, que não pode ver, que não pode fazer absolutamente nada para agradar a Deus. Essa é a condição do homem. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou carecem da glória de Deus, como Paulo também diz aos Romanos, capítulo 3, verso 23. Então todo homem nascido de mulher é pecador. É pecador. Como diz também no Salmo 51, no verso 5, Davi diz, no Salmo de confissão: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então você é um pecador. Seu filho, por mais novo que seja, ele é um filho de Adão. O que impera nele, no coração dele, é a semente pecaminosa. Quando ele começar a ter 3, 4, 5 anos, ele vai começar a mentir, ele vai começar a xingar, ele vai querer falar palavrão se você não ensiná-lo nos caminhos do Senhor. Por quê? O que impera no coração dele é esta natureza, é a perversão do homem, é a depravação do homem, que todo homem nascido de mulher tem. Então essa ideia de que nós passamos a pecar a partir do momento que temos o conhecimento, a partir, como alguns acreditam aí, a partir dos 12 anos, 10 anos, de alguma faixa etária, não. A Bíblia nos afirma que no momento que você é gerado no ventre da tua mãe, quando tua mãe te concebe, tu já nasce em pecado. Tu já nasce com essa semente adâmica, essa semente de Adão. Ou seja, nós somos afetados pelo pecado de duas maneiras. Primeira, a culpa do pecado foi imputada em nós, de modo que somos pecadores culpados diante de Deus. Ou seja, foi nos imputado a culpa. Como diz em Romanos 5,18, por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Ou seja, nós temos a culpa de Adão, nós carregamos a culpa de Adão. Eu não preciso aqui, eu acho que a palavra de Deus é bem clara ao fazer isso conosco, a mostrar a nossa vileza, a mostrar quem realmente somos, quem realmente como realmente é o nosso coração. Então Adão, por ser o nosso pai, o pai de todos aqueles, de todo ser humano, por ser o nosso pai federal, nós herdamos o pecado de Adão e Eva. Nós somos pecadores, então nós temos essa culpa sobre nós, né? Há pessoas que acham que pelo fato de... As pessoas até, essas pessoas que não têm o Espírito Santo, que não têm a graça de Deus, você vê, mas irmão, tem pessoas que são tão boas. Há pessoas que até pedem oração, vai num culto, ouve uma pregação até bíblica, mas que nunca recebeu a graça de Deus, mas que nunca foi convertida. Então ela carrega o que em si? A culpa do pecado foi imputada em nós. E fomos afetados também e herdamos de Adão a contaminação do pecado, de modo que somos corruptos diante de Deus. Isaías 64, verso 6, olha só o que diz: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. As nossas melhores obras diante de Deus, as melhores, são como o trapo de imundícia. Se você for estudar o que é esse trapo de imundícia, né, que Isaías está falando aqui, ele está falando de resíduo de mulheres quando passavam pelo período menstrual, aqueles resíduos que saía daquilo, melado de sangue. E isso são as nossas obras diante de Deus. As melhores obras
nossas são comparadas a isso. A imundícia. Esse é o nosso coração. Essa é a nossa condição diante de Deus. Jeremias também, no capítulo 17, no verso 9, ele diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E você vê hoje as melodias, né? Segue o teu coração, confia no teu coração, tu é capaz, tu é bom. Essas são as mensagens que os cristãos modernos estão acostumados. Mensagens antropocêntricas, mensagens que agradam o ego delas, que massageiam o ego dessas pessoas. Irmãos, alguém que se posiciona dessa forma é um falso profeta. Alguém que se omite a não pregar a respeito do pecado, da condição verdadeira do homem diante de Deus, que negam essas coisas essenciais à fé, é um falso profeta. Porque nós vemos no ministério de Jesus, no ministério dos profetas, no ministério dos apóstolos, que todos eles eram unânimes em dizer que todo homem é pecador, que todos nós precisamos nos arrepender e crer no Evangelho, com arrependimento genuíno e fé. Então esta é a nossa natureza, né? E é interessante, irmãos, que, como eu falei pela manhã, nós, hoje, nos nossos dias, temos uma visão muito distorcida acerca do pecado, acerca desta doutrina. Nós temos uma visão muito pérfida acerca do pecado. O pecado não é só algo externo, irmão. O pecado é algo interno, algo que está dentro de nós. Quando a Bíblia fala de coração, ela não está falando do órgão em si, ela está falando do cerne do homem, daquilo que realmente somos, do nosso interior, do nosso íntimo. E o que impera em nosso íntimo é isso, o pecado, a transgressão. E o pecado é isso, é a transgressão da lei. O pecado, em essência, o pecado é tudo que está em oposição a Deus. O pecado afronta Deus. O pecado, ele viola o caráter de Deus, sua lei e sua aliança. Isso é o pecado, em essência. E Deus abomina, irmão, a iniquidade. Deus abomina o pecado. É o que ele diz em Abacuque. Ele é tão puro de olhos que ele não pode contemplar o mal. Ele não pode contemplar. E esta é a nossa condição. Nós não somos bons. Nosso coração é caído. Olha o que diz em Mateus, no capítulo 15. Abra comigo, Mateus 15, a partir do verso 17. Porque os fariseus estavam se gabando da sua religiosidade, da sua doutrina, e olha só o que Jesus diz para eles. Mateus 17, 15, 17. Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre, e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e isso é o que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas não o comer sem lavar as mãos o contamina. Olha só a hipocrisia dos fariseus, dos saduceus, de achar que uma doutrina pérfida como essa, de um ato externo, poderia agradar a Deus, sendo que não é isso que contamina o homem, é aquilo que está dentro dele. As pessoas, eu não vou fazer faculdade, não vou estudar escola tal porque eu vou pecar, porque eu vou cair. Não vou em lugar tal porque lá eu vou pecar, eu vou cair. Não são os lugares, irmãos, é nós, somos nós, é o nosso interior. Essas coisas externas são somente instrumentos a qual nós usamos para concretizar o pecado. Na verdade, o pecado já acontece no coração, no nosso coração, no íntimo do nosso coração. É o que Jesus ensina por discípulos. Vocês acham que eu vim abrogar a lei? Em verdade, eu vos digo que nem um tio ou um jota será tirado da lei. Por quê? Jesus estava ensinando a centralidade da lei, a parte espiritual da lei. Jesus não estava mudando os mandamentos. Jesus estava interpretando de forma correta. Jesus está dizendo que o adultério
não é quando se pega no ato, é quando você olha uma mulher e já deseja ela no seu coração, você já adulterou com ela. Jesus estava mostrando a parte íntima da lei, a espiritualidade da lei, aquilo que eles não entendiam, aquilo que eles interpretavam de forma equivocada. Isso é o que contamina o nosso coração, irmãos. É o que está dentro. Não precisa você matar ninguém para você ser um homicida. Basta você odiar uma pessoa. Basta você sentir ódio por aquela pessoa. João disse que você já é um homicida. Nós sabemos que nenhum homicida tem parte no reino de Deus e de Cristo. Não tem. E quem de nós pode, irmãos, diante de Deus, abrir a boca para dizer que nunca aconteceu essas coisas com o nosso coração? Quem disser que não tem pecado é mentiroso, e a verdade de Deus não está nele, porque esta realmente é a nossa condição diante do Senhor. No verso 2, Paulo continua dizendo, Efésios capítulo 2, verso 2, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua agora nos filhos da desobediência. Paulo mostra agora a universalidade do pecado, que todos aqueles que estão no mundo, que não têm a graça de Deus, eles vivem dominados pelo império de Satanás. Eles são dominados, eles são escravos de Satanás, é o que Paulo está dizendo, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, fazendo as vontades do mundo, fazendo as vontades e os desejos do teu coração. Paulo, quando fala de mundo aqui, ele não está dizendo do mundo em si, de uma praia, de uma paisagem. Paulo está falando da vileza do homem, da pecaminosidade do homem. Ele diz que nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo as nossas próprias paixões, segundo as concupiscências da carne, segundo a concupiscência dos olhos, segundo a soberba da vida. Isso é o que Paulo está dizendo. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua agora nos filhos da desobediência. Outrora nós éramos também escravos de Satanás. Aqueles que não foram alcançados pelo Senhor Jesus, aqueles que não receberam a graça salvífica de Deus, eles são regidos pelo Deus desse século. Eles são dominados, eles são servos, escravos de Satanás. Aqueles que desobedecem a Deus, aqueles que são filhos da desobediência. E Paulo diz que nós outrora andávamos assim. Essa era a nossa condição. Ou seja, Paulo mostra a universalidade do pecado, que todos nós, antes de sermos alcançados pelo Senhor, andávamos amando as coisas deste mundo, ou seja, tudo aquilo que desagrada a Deus. O que são essas coisas que Paulo está querendo se referir? É tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, tudo aquilo que é contra a lei de Deus, contra os mandamentos do Senhor, tudo. E todos nós, irmãos, todos quebramos a lei de Deus, todos nós pecamos por pensamentos, palavras e obras, a nossa vida toda a nossa vida, porque o que está em nós, o que opera em nós, irmãos, o que recebemos por conta dos nossos delitos e pecados, foi isso, esta natureza corrompida de Adão. Paulo diz que éramos amantes deste mundo, inimigos de Deus e escravos do diabo, ou seja, éramos mortos, incapazes de escolher a Deus, de amar a Deus, estávamos literalmente mortos para as coisas de Deus e completamente escravos do pecado. Eu fico impressionado e eu gosto muito de falar a respeito disso, como que algumas pessoas têm a coragem de dizer que têm o livre-arbítrio, a livre escolha. De como algumas pessoas têm a coragem de levantar a mão e dizer, eu escolhi a Deus, foi eu que quis a Deus. Não tem como, irmãos, olha só a nossa condição, como que alguém que está estirado num caixão, alguém morto, pode querer algo, pode escolher algo, se não for a obra soberana de Deus, se não for esta graça de Deus em nós vamos permanecer como cadáveres, como mortos que andam.
como mortos espirituais diante do Senhor. Como eu falei aqui, um cadáver não pode escolher absolutamente nada, pois está completamente morto. Essa é a condição de todo aquele que não foi alcançado pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a condição daqueles que não têm a graça de Deus, daqueles que permanecem nos seus pecados, daqueles que não se arrependeram dos seus pecados, daqueles que não se voltaram para Deus com fé e arrependimento genuíno. O verso 3 diz: entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então Paulo, do verso 1 ao verso 4, ele mostra a vileza do homem. Paulo mostra quem realmente somos diante de Deus, o que somos, como somos, o que consome o nosso coração, o que impera no coração daquele que não tem a graça de Deus. É isto. É o desejo desenfreado por pecar. É o desejo desenfreado por pecar. Isso é o que imperava em nosso coração. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O que Paulo quer dizer com filhos da ira? É interessante que esse texto de Efésios é bem parecido com o capítulo 1 de Romanos, que autentifica também assim a autoria de que Paulo era o autor desta carta. Porque no capítulo 1, verso 18, Paulo também diz, de Romanos: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. O que Paulo está querendo dizer como filhos da ira? Filhos da ira compreende-se que os que são perdidos e merecem, que os filhos da ira são aqueles que estão perdidos e que merecem a morte eterna. Esses são os filhos da ira. Ira significa juízo divino, de modo que filhos da ira significa os que estão condenados na presença de Deus. Paulo pinta um retrato desolador da nossa condição. Paulo mostra realmente como nós somos diante de Deus e como realmente é o nosso coração. É a palavra de Deus que está dizendo que nós éramos dessa forma. E se alguém não se converteu, e se alguém que não creu no Evangelho e permanece ainda na sua vileza, ele ainda é filho da ira. Permanece sobre ele. É o juízo divino de Deus. É a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Já pensou, irmão? Já para um pouco para imaginar? Os filhos da ira são aqueles que são alvos do juízo divino. Nós já nascemos, praticamente por dizer, já com destino, já para o inferno, por assim dizer. Aquele que nasce de mulher já nasce com destino pronto a ir para o inferno. Porque essa é a nossa condição. O inferno é o que merecemos. Não há nada em nós de bom. Não há nada em nós que possamos dizer: isso, Deus vai se agradar em mim. Não há nada, nada. As nossas melhores obras são como trapo de imundícia. É o que a palavra do Senhor nos afirma. E isso é o verdadeiro significado. Então Paulo pinta um retrato tão desolador da condição humana. Precisamos, precisamente para destacar o contraste com a resposta da graça maravilhosa de Deus. É ruim quando fala de pecado, né? Pecado. Ali aponta o pecado a nós, mostra o nosso pecado, a gente fica encurralado, a gente fica se achando desconfortável quando se fala de pecado, porque é o que é o que tem em nós, irmãos. Mas Paulo faz isso para que quando ele fosse mostrar para os irmãos a graça de Deus em Cristo Jesus, eles ficassem esplendidamente maravilhados. Vejamos o que diz o verso 4. Olha só o que diz o verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E verso 5. E estando nós mortos em nossos delitos,
nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Paulo mostra toda a vileza dos irmãos em Éfeso. Mostra, olha, vocês eram assim. Vocês eram filhos da ira. Nós éramos filhos da ira. Nós éramos dignos do juízo de Deus. Mas Paulo mostra isso para que os irmãos pudessem entender que tudo começa com Deus. Tudo depende de Deus. O propósito de Deus em salvar pecadores não começa com nós. Começa com Deus. É o que diz o verso 4. Mas, Paulo diz tudo aquilo do verso 1 ao verso 3. Ele mostra toda a vileza, toda a pecaminosidade, toda a nossa depravação. Mas no verso 4 da passagem a qual eu escolhi, ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, irmãos, mesmo nós estando mortos nos nossos delitos e pecado, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Aí é o momento a qual nós respiramos fundo, o momento a qual nós encontramos conforto, ao saber que nós não nos desesperamos, porque aquele que começou esta obra, aquele que iniciou a obra da salvação, Ele concede graça aos seus filhos para receber esta misericórdia. Ele é rico em misericórdia, Ele é rico, Ele é poderoso em graça, não porque nós somos bons, não porque nós merecemos receber essa misericórdia, não porque o meu coração é reto diante de Deus, não, mas porque Ele é rico em misericórdia e por causa do seu grande amor com que nos amou. Certa vez um irmão, uns dias, acho que mês passado, um rapaz mandou mensagem e falou: rapaz, esse Deus de vocês, esse Deus calvinista, que mostra que é irado, que está irado contra pecadores, como é que vocês conseguem pregar uma coisa dessa? Como é que vocês conseguem falar sobre isso? Isso não é o Deus que eu creio. Meu Deus é amor. O Deus que eu creio, Ele é bom. Eu não creio nesse Deus que é irado, que se ira assim, dessa forma. Aí eu mostrei para ele Salmos 11, verso 7. Deus é um Deus justo, um Deus que se ira todos os dias, um Deus que está irado todos os dias, irmãos. O nosso Deus, Ele é santo, mas Ele é amor. Não é que Ele é mais amor do que mais santo. Não é que Deus está se desculpando com os seres humanos. Não, eu sou santo, justo, eu sou juiz, mas também eu sou advogado. Não, não é dessa forma. Nós realmente não merecemos nada de Deus, irmãos. Nós realmente, com esta condição diante do Senhor, somos indignos do seu amor, indignos da sua misericórdia, e aqueles que receberam o Espírito Santo de Deus sabem disso. Ele bate no peito como publicano e diz: tem misericórdia de mim, pecador. Ele não faz como o fariseu hipócrita, que nem sequer baixa a cabeça, mas que louva a si mesmo, que bajula o seu ego. Não havia nada de bom em nós, para que Deus pudesse nos amar. É o que João diz na sua carta, primeira carta de João, capítulo 4, verso 10 e 19. Não é em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro. Verso 10, 19. A iniciativa começa com Deus. Deus nos predestinou, escolheu, nos santificou e vai nos glorificar, não porque somos bons, mas por causa da sua graça soberana. Como diz também Romanos capítulo 5, verso 8, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é sola gratia. Isso é somente a graça. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que, por mais que nós somos merecedores do inferno, irmãos, merecedores da sua ira, Ele se compadeceu de nós, Ele teve misericórdia de nós, e através de Cristo, pregando assim o nosso pecado em Cristo, no seu Filho naquela cruz, Jesus levando o nosso vitupério, a nossa vergonha, o nosso pecado, Ele rasga a cédula que era contra nós,
e nos faz justos diante dele por intermédio de Jesus, e nos justifica diante de Deus por intermédio de Cristo. Então, nós não somos dignos. Definição de graça é favor imerecido, é o favor imerecido de Deus, é o favor espontâneo de Deus outorgado ao indigno, a alguém que não merece nada. É favor imerecido, isso é graça. Deus não está obrigado a ser amável e gracioso para conosco, porque somos pecadores e merecemos o inferno. Esta é a realidade. Isso é duro de ouvir, mas esta é a realidade, irmãos. Esta era a nossa realidade. Tem pessoas que gostam muito de ouvir mensagens motivacionais. E tem pessoas que dizem, rapaz, todo domingo eu vou para a igreja, estudo sobre pecado, sobre ser santo, sobre glorificar a Deus. Eu vejo cristãos se queixando dessas coisas. Pessoas que acham uma vida cristã algo pesado, como um fardo. João diz que aqueles que amam o Senhor Jesus, para eles seus mandamentos não são penosos. É gratificante a eles servir a Deus. Então, Deus nos concede esta graça maravilhosa, soberana, fazendo com que nós, por intermédio desta graça, Deus não faz distinção, tanto judeus como gentios são co-herdeiros do seu reino, são co-herdeiros do reino de Deus, por intermédio de Cristo. Então não há mais distinção, aquela separação que nos separava dos privilégios que só os judeus tinham, alguns tinham, de entrar no templo, de sacrificar, não é mais dessa forma. O véu foi rasgado de cima a baixo. Nós agora, pela graça soberana de Deus, nós temos acesso ao Pai por meio da fé, irmãos. É o que Paulo diz em Romanos capítulo 5, verso 1 e 2. Justificado-vos, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Esse é o poder salvador de Deus. Este é o poder da graça soberana de Deus ao salvar pecadores. É o que Paulo diz em Romanos capítulo 1, verso 16, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu como do grego, como do gentil. Porque agora Deus, através de Cristo Jesus, se revela a nós de forma plena. Como Paulo diz, o mistério que fora oculto no passado, agora foi manifesto a vós, através de Cristo. O mistério foi revelado através de Cristo, que Ele é o Salvador do mundo, que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Romanos 5, verso 20 e 21 também fala que sobreveio a lei para que avuntasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Se nós formos analisar o texto a qual nós lemos, o verso 5, o verso 6, 7, 10, olha só o que diz. Paulo ele enfatiza dois termos, em Cristo Jesus. Olha o que ele diz no final do verso 6. E fez-nos assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha o verso 7. A suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. E olha o verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Paulo é bem claro em dizer que aqueles que estão em Cristo Jesus, esses foram justificados dos seus pecados. Que aqueles que o pecado reinava, que a natureza adâmica escravizava, que eram escravos do diabo, escravos das suas paixões, da sua vileza, agora são escravos de Cristo. Agora são filhos de Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você entende, irmãos? Então a salvação não depende de nenhuma decisão humana. Não depende de nós fazermos isso ou aquilo, não depende de nós.
Nós não temos força para isso. A salvação ela é uma obra sobrenatural de Deus, aplicada a nós pelo Espírito Santo do Senhor. Então não adianta decisões humanas, manipulações das multidões, como vemos aí essas conferências, essas cruzadas que tinham, antes da pandemia, e convites para vir à frente, apelos, não produzem conversões genuínas, não produzem. Não adianta você chamar um pregador renomado para evangelizar o teu parente ou o teu vizinho, não adianta, porque ele não vai salvar. Não adianta você levar certa pessoa que você ama em certa conferência ou em certo estudo. Não adianta, porque esse não são os meios corretos a se usar. É Deus que faz esta obra, irmãos. Não é o pregador. Não está no pregador. Não está na oratória do pregador. Não está na bem explicação do estudo. Não está na conferência que é boa. É a graça soberana de Deus que nos envolve, que nos convence da nossa pecaminosidade, que mostra a nossa vileza e que põe diante de nós Cristo Jesus crucificado. Isto é o que a graça soberana de Deus faz a nós. Então, somente o antigo evangelho da graça soberana pode capturar e transformar pecadores pelo poder da palavra e do Espírito de Deus. Somente o evangelho. Somente o evangelho. Somente o evangelho pode converter pecadores, por mais endurecido que seja, por mais terrível que seja o coração dele, não importa quem seja, pode ser o principal dos pecadores, como diz o apóstolo Paulo, não importa. Deus é poderoso, irmão, para amolecer o coração desta pessoa, de convencê-la com seu Espírito Santo, de chamá-la pela sua graça irresistível, de forma que ela possa contemplar a Cristo e ver a sua glória e se dobrar diante do Senhor, como o apóstolo Paulo, de caminho a Damasco. Deus pode fazer isso. Há poder no Evangelho para isso. E Deus faz isso. Ele fez isso conosco. Ele faz isso. Através da sua pregação. Através da palavra. E do poder do Espírito Santo de Deus. Deus faz essas coisas. Porque Ele é soberano. E o verso 6 diz que Cristo nos ressuscitou. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé não é sua, até a fé que temos foi um presente que Deus nos deu. Nós recebemos essa salvação, esta graça por intermédio da fé, e até a fé é dom de Deus. É Deus que gera fé em nós. É Deus, irmãos. Não é pelas nossas obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém diante de Deus se vanglorie, porque somente por intermédio de Cristo Jesus e pelas obras de Jesus nós podemos ser salvos e considerados justos diante de Deus. E ele continua no verso 9, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou que andássemos nela. Mas, irmão Mateus, essa pregação da graça maravilhosa e soberana de Deus, porque há pessoas que usam da graça para pecar, há pessoas que confiam na graça de Deus e dizem-se salvos, mas que nunca foram salvas. Pessoas que se agarram no sola gratia, mas que nunca evidenciaram que foram salvos. E é o que Paulo conclui no verso 10. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Olha só. Aquele que creu em Cristo, que foi alcançado por esta graça maravilhosa, soberana, ele vai viver em novidade de vida. Ele vai ter uma nova vida diante do Senhor, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Porque Deus, o nosso Senhor, aquele que começou a boa obra em nós, Ele vai aperfeiçoá-la. E esta obra é Ele quem começa.
É Ele quem faz e é Ele quem termina. E se Ele começou esta boa obra em você, em nós, Ele vai aperfeiçoá-la até a vinda de Cristo Jesus. Se o Espírito de Deus testifica com o teu espírito que tu é um filho de Deus, que tu sente que realmente tu foi alcançado pela graça de Deus, e se você crê em Jesus Cristo, Jesus, nosso Senhor, então você foi alcançado por esta graça. Você foi alcançado, você foi ressuscitado, você foi vivificado por intermédio de Cristo Jesus. Você estava morto, nós estávamos mortos, numa morte espiritual, mas Deus nos ressuscita, assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos. O mesmo poder que Deus usa para ressuscitar a Cristo, é o mesmo poder que Ele usa para ressuscitar-nos da velha natureza, da morte espiritual, para nos dar uma nova vida, para que nós possamos nos assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então nós recebemos essa bênção e Deus aplica essas bênçãos na igreja. Deus as aplica em nós, para que possamos praticar essas boas obras, porque elas já foram pré-ordenadas por Deus. Esta santificação que agora Deus faz em nós, ela depende de Deus, do Espírito Santo, e Ele vai completar ela em nós. E nós voluntariamente, não como sem querer, como que recusando este convite de Deus, não, mas de forma voluntária, de forma amorosa, de forma servil, nós vamos responder a este chamado, ao chamado de Deus, a esta graça maravilhosa da qual nós não éramos dignos. Então, irmãos, nós devemos atentar para estas coisas. A salvação é pela graça, não é por obras, somente pela fé, não pelo aquilo que achamos que é o certo, mas é pelo aquilo que a Bíblia nos ensina, pelo aquilo que Deus nos outorgou a que creiamos e praticamos. Há pessoas que professam a fé, que dizem que são salvos pela graça, mas que nunca evidenciaram isso na sua vida, que permanecem na mesma forma, que vivem segundo o curso deste mundo, que vivem ainda preso pelos pensamentos carnais, preso pela concupiscência da carne, que não tem domínio sobre o velho homem, que não é renovado dia após dia por meio do Espírito Santo. Então nós devemos refletir: será se eu fui alcançado por esta graça? Será se você, ao ouvir a respeito desta graça, o teu coração palpita, ele se alegra no Senhor? Você se regozija no fato de Deus haver te chamado, mesmo sem você merecer? Mesmo sem nós merecermos? Será se há alegria em nós? Para que motivação maior do que essa, irmãos? Para congregar? Para que motivação do que essa para viver para a glória de Deus? De saber que nós não merecemos o céu, mas Deus, pela sua rica misericórdia, nos concedeu a vida eterna, nos concedeu a entrada gratuita. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, antes ressuscitou dentre os mortos, está sentado à direita de Deus, e quem intercede por nós, irmãos? Quem nos separará do amor de Deus? A perseguição, a espada, a aflição, que pode nos separar do amor de Cristo? A altura, a profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada, irmãos. Se Ele nos chamou com santa vocação e nos concedeu a sua graça maravilhosa para crermos nele, Ele nos guardará, Ele nos porá em segurança. Estou plenamente certo, Paulo fala, estou plenamente certo. Olha só que segurança, de que aquele que começou esta boa obra, Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então que Deus nos abençoe para que possamos entender que nós somos chamados para viver para a glória de Deus, e que esta graça não nos deixa viver omissos, mas faz com que sejamos exortados a amar a Deus, que somos despertados a adorar ao Senhor, a viver em santidade diante do Senhor, a viver em boas obras. Quero concluir também com um texto de Hebreus,
o perigo e a negligência daqueles que não dão ouvido a esta salvação, que negligenciam este convite de Deus, esta graça maravilhosa de Deus. Não que alguém possa resistir, mas de alguém que rejeita, que é negligente por conta da sua natureza e que permanece na sua incredulidade. Hebreus 2 diz: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza a essas verdades ouvidas. Olha só, irmãos, para que delas jamais nos desviemos, pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e maravilhas e milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então importa que nos apeguemos com firmeza a estas coisas, que nos agarremos às doutrinas da fé cristã, que nos agarremos a esta salvação gloriosa de Cristo, irmãos, que não viemos negligenciar o nosso chamado, que não viemos viver em omissão a isso, mas de forma servil, reconhecendo o senhorio de Cristo em cada aspecto da nossa vida, sabendo que Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar no maligno e de nos apresentar irrepreensíveis diante da sua glória, como diz Judas no verso 24 da sua carta. Ele é poderoso para isso, para nos guardar de todo tropeço. Então, se ouvirdes hoje a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Não endureçais o vosso coração, porque esta é a promessa de Deus em Cristo Jesus, que Ele nos amou, não porque nós o amamos primeiro, mas porque Ele nos amou de forma soberana, de forma a qual nós somos indignos de tal amor, de tal graça, de tal privilégio, mas Ele nos amou, Ele te amou, Ele te ama em Cristo Jesus, Ele nos ama em Cristo Jesus, e Ele preserva, Ele guarda a sua igreja através da sua graça maravilhosa, soberana. Que nós possamos, irmãos, entender que a graça de Deus, ela não nos dá ocasião para o pecado, de forma alguma. A graça de Deus, ela nos capacita a vivermos mais e mais em santidade ao Senhor. A salvação começa com graça e termina em graça. Nada depende de nós, nada. Mas Deus, quando salva alguém, voluntariamente esta pessoa, ela passa a ter responsabilidade. A soberania divina e a responsabilidade humana, elas andam de mãos dadas. A maior evidência de que alguém recebeu esta graça maravilhosa, soberana, é que ele está vivendo em santificação, em santidade, está se separando do pecado, está lutando contra o pecado. Se você está lutando, tendo uma guerra com o pecado na sua vida, isso é uma grande evidência de que você é salvo. Isso é uma grande evidência da obra do Espírito Santo na sua vida, na nossa vida. Por quê? Porque Jesus disse que quando o Espírito viesse, ele vinha para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, se você é convencido disso, e você está carregando um fardo pesado de pecado, vá à cruz, vá a Cristo, vá a Cristo. Arrependimento é isso, arrependimento é desistir. Arrependimento é simplesmente isso, é desistir. Desistir de querer fazer. Arrependimento é isso. Desistir de tudo aquilo que nos afasta de Deus. E voltarmos para Ele com fé genuína, com fé verdadeira. E Ele é poderoso para nos atender, para nos ouvirmos, para nos guardar, para nos salvar, através do seu sacrifício glorioso. Amém? Vamos orar ao nosso Deus? Bendito Deus e eterno Pai, Senhor da glória. Pai, nós somos indignos de tão grande salvação a qual o Senhor nos manifestou através de Cristo Jesus, nosso Senhor.
Mas, Pai, nós somos também gratos a Ti, rendemos glória a Ti, Senhor. E cantamos como Paulo, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Porque quem conheceu a mente do Senhor, quem foi seu conselheiro, ou quem deu primeiro a Ele para que Ele possa ser recompensado? Porque para Ti, Senhor, para Ti somente, Pai, seja glória, pois por todos os séculos, Pai. Que nós possamos entender essas coisas, Pai. Que o Senhor venha com a Tua graça soberana sobre aqueles que estão, Pai, aprisionados, cegos pelo pecado, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, conceder conforto, Pai, àquele crente que está lutando contra o pecado. Aquele que está lá lutando, Senhor, na sua vida espiritual. Concede a Tua graça, Senhor, maravilhosa. Para que a Tua igreja possa descansar em Cristo. Para que possamos descansar na obra salvífica de Cristo Jesus, nosso Senhor. Abençoa o Teu povo, Pai. Abençoa a Tua igreja esta noite. Que nós não venhamos, Pai, ser negligentes quanto à Tua palavra, mas que viemos reter, Pai. Que viemos praticá-la. Que viemos, Senhor da glória, por intermédio do Teu Espírito Santo, praticar a Tua palavra. Viver para a Tua glória, Senhor. É o que eu te peço. Eu te agradeço. Abençoa o Teu povo. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Amém.